todos, bem-vindos a esta sessão sobre sistemas digitais, onde vamos mergulhar no tema da simplificação de expressões. Eu sou o engenheiro António Almeida e ao longo desta aula vamos aprender como tornar circuitos lógicos mais eficientes e menos complexos. O nosso percurso hoje passará por 8 pontos fundamentais. Começaremos com uma introdução e os métodos de simplificação. Falaremos sobre as formas de representação como mintermos e maxtermos, exploraremos a simplificação booleana e os mapas de Karnaugh e terminaremos com diversos exercícios práticos para consolidar o conhecimento. Mas por que simplificamos? Na álgebra de Boole, a simplificação é o processo de reduzir expressões complexas para formas mais compactas. Isso não é apenas um exercício matemático. Expressões mais simples resultam em circuitos lógicos mais eficientes, baratos e fáceis de construir. Utilizaremos técnicas como os mapas de Karnaugh e o método de Quine-McCluskey, escolhendo a melhor ferramenta conforme a complexidade do problema. Existem vários métodos de simplificação à nossa disposição. A álgebra de Boole utiliza postulados para fatoração. O mapa de Karnaugh é visual e excelente para até 4 ou 5 variáveis. Para sistemas mais complexos, temos o método de Quine-McCluskey, que é tabular. Há ainda outros métodos como o polinomial, Petri e as redes de Petri para sistemas dinâmicos. Existem duas formas principais de representar funções booleanas, a forma normal e a forma canónica. A forma normal é geral e flexível, usando portas AND e OR. Já a forma canónica é uma representação específica e detalhada que inclui todos os termos possíveis da função, sendo fundamental para o design preciso de circuitos. Dentro das formas canónicas, temos dois conceitos essenciais: mintermos e maxtermos. Os mintermos representam as combinações de entrada onde a função é igual a 1. Já os maxtermos representam onde a função é zero. Pensem neles como digitais opostos. O mintermo foca no que ativa a função e o maxtermo no que a desativa. Para ficar mais claro, vamos observar como essas representações aparecem visualmente na prática através de um exemplo prático de tabela verdade. As funções podem ser organizadas na forma normal conjuntiva, FNC, ou disjuntiva, FND. A FND é a famosa soma de produtos, ou soma de mintermos, onde listamos as condições que tornam a função verdadeira. A FNC é o produto de somas, o produto de maxtermos, listando as condições que podem tornar a função falsa. Vejamos um exemplo de FND. Se olharmos para esta tabela, a saída S é 1 nas situações 2, 3, 5 e 6. Para cada uma, escrevemos o mintermo correspondente e depois somamos todos com a operação OR. O resultado é a expressão S que vemos na base do slide. Agora o oposto, o exemplo de FNC. Aqui focamos nos zeros da saída S, que ocorrem nas situações 0, 1, 4 e 7. Criamos os maxtermos correspondentes e multiplicamos usando a operação AND. Notem que a lógica de negação das variáveis nos maxtermos é o inverso dos mintermos. A simplificação booleana por fatoração é como simplificar uma fração ou uma equação algébrica. Usamos identidades e propriedades para eliminar redundâncias. O objetivo final é reduzir o número de termos e variáveis para economizar recursos físicos no hardware do sistema digital. Para simplificar com sucesso, precisamos ter em mente esta tabela de revisão de postulados e propriedades. Leis como a da identidade, complementaridade e a distributiva serão as nossas ferramentas de trabalho constantes. Vamos observar o processo de simplificação na prática. Veremos como uma expressão longa pode ser reduzida significativamente, passo a passo. Vejam este exemplo impressionante. Uma expressão com 3 variáveis e 3 termos complexos simplifica-se para apenas a variável A. Isso significa que todo aquele hardware inicial faria exatamente o mesmo que um simples fio ligado à entrada A. É aqui que vemos o poder da simplificação.
Neste processo detalhado, aplicamos a faturação ao colocar termos comuns em evidência. Ao identificar B sim mais B, que pela lei da complementaridade é igual a 1, eliminamos variáveis e chegamos a uma forma muito mais limpa. A ponto C mais A, B ponto C. Agora é a vossa vez. Proponho este exercício prático com duas expressões. A expressão A é uma soma de vários mintermos e a expressão B é um produto de somas. Tentem aplicar as leis da álgebra de Boole que vimos anteriormente. Aqui temos as soluções. Comparem os vossos passos com estes resultados para verificar se aplicaram as propriedades de absorção e distributiva corretamente. As tabelas de verdade são a base de tudo. O número de colunas depende das variáveis e o número de linhas é sempre 2 elevado à potência do número de variáveis. Cada linha representa uma combinação única de zeros e uns que define o comportamento do circuito. Ao construir tabelas de verdade, devemos ser sistemáticos para não esquecer nenhuma combinação possível, garantindo a cobertura total do comportamento lógico do sistema. Converter entre tabelas e expressões é um processo direto. Para criar a função, olhamos para as linhas onde o resultado é. Lembrem-se, o valor 0 na entrada torna a variável negada e o valor 1 mantém a variável na sua forma direta. Vamos praticar esta conversão bidirecional. Primeiro extraiam a expressão da tabela fornecida e depois façam o caminho inverso, preenchendo a tabela a partir da função lógica dada. Aqui estão as respostas. Notem como a expressão da tabela 1 é composta pela soma dos 5 mintermos onde a saída é 1. Verifiquem se as vossas marcações na tabela do segundo exercício coincidem com os termos da função S. Entramos agora num dos métodos mais eficazes e visuais, os mapas de Karnaugh. Em vez de álgebra pura, usamos o reconhecimento de padrões em grelhas. O mapa organiza os mintermos de forma a podermos ver fisicamente as simplificações possíveis. O processo segue 4 passos simples. Criamos a tabela, preenchemos com os valores da função, agrupamos as células adjacentes que contêm 1 e finalmente escrevemos a expressão simplificada baseada nesses agrupamentos. É fundamental entender onde cada situação da tabela verdade se posiciona no mapa. Cada quadrado do mapa de Karnaugh corresponde a uma linha específica da nossa tabela verdade. Para obter a expressão simplificada, devemos agrupar os umos em pares, quadras ou oitavas. A regra de ouro é formar o menor número possível de grupos e que esses grupos sejam o maior possível. Lembrem-se que os grupos podem dar a volta pelas extremidades do mapa. Vejamos exemplos com apenas 2 variáveis. É a forma mais simples do mapa, onde grupos de 2 podem eliminar uma variável inteira, simplificando drasticamente a função final. Vamos a um exemplo completo. Temos uma função S, definida pela tabela verdade, que resulta na expressão S igual a A'B mais AD mais AB. Vamos ver como o mapa de Karnaugh resolve isto de forma mais elegante. Ao preencher o mapa, identificamos 2 pares. O par 1 cobre a região onde A é 1 e o par 2 cobre a região onde B é 1. Somando os dois, temos S igual a A mais B. Reparem como a análise visual substitui várias linhas de cálculos algébricos. Algumas considerações importantes: a adjacência lógica é o que nos permite simplificar. Se 2 termos adjacentes diferem em apenas uma variável, essa variável pode ser eliminada. Só para provar que o método funciona, vejam a comparação com a simplificação algébrica. Ambos chegam a S igual a A mais B, mas o mapa de Karnaugh é geralmente menos propenso a erros de cálculo para a maioria das pessoas. Com 3 variáveis, o mapa cresce. A regra crucial aqui é usar o código de Gray para a ordem das colunas, garantindo que apenas um bit mude entre células vizinhas, por exemplo, de 0,1 para 11 em vez de 0,1 para 10. Os agrupamentos em mapas de 3 variáveis podem ser horizontais, verticais e até entre extremidades, como se o mapa fosse um cilindro onde os lados esquerdo e direito se tocam.
Quando conseguimos agrupar 4 1s, formamos uma quadra. Uma quadra é muito poderosa, pois elimina duas variáveis da expressão final, deixando o termo extremamente simples. Não se esqueçam das extremidades. Células nos cantos opostos ou lados opostos são consideradas vizinhas lógicas e podem formar pares ou quadras muito úteis para a simplificação. Aqui estão mais alguns exemplos de simplificações com 3 variáveis para a vossa referência, mostrando diferentes configurações de grupos. Vejamos este caso real. Uma tabela verdade com 8 situações. A expressão direta é longa, com 4 termos de 3 variáveis cada. Vamos transferir estes dados para o mapa de 3 variáveis. Ao agrupar, vemos padrões surgirem. O objetivo é sempre cobrir todos os zooms com a menor quantidade de grupos possível. Nesta demonstração, vemos como os termos são extraídos de cada grupo. Se uma variável muda de valor dentro do grupo, ela é eliminada. Se mantém o mesmo valor, ela fica na expressão. Vamos a mais um exercício. Dada esta tabela verdade, primeiro escrevam a expressão completa usando mintermos e depois simplifiquem-na usando o mapa de Karnaugh. A resolução revela algo interessante. A expressão simplificada é S igual a A mais B. Esta é, na verdade, a representação de uma porta NAND. Se aplicarmos a lei de Morgan, o mapa ajudou-nos a ver a essência da porta lógica. Exercício prático 2, desta vez com 3 variáveis, A, B, C. A saída S tem 5 ohms. Como agrupariam estes valores no mapa para obter a menor expressão possível? Na resolução, identificamos um par e uma quadra. A quadra resulta apenas em CC e o par em AVLA. Assim, a função complexa reduz-se a S igual a AVLA mais C. No exercício 3, vamos fazer o contrário. Dou-vos a expressão e vocês devem preencher o mapa do Karnaugh diretamente, sem passar pela tabela verdade, para depois simplificar. Primeiro, marcamos no mapa os quadrados correspondentes a cada um dos 4 mintermos da expressão original. Depois de agrupar, obtemos 2 pares. O resultado final é S igual a AC mais BC. Notem como o mapa facilita a visualização de que variáveis são irrelevantes em cada grupo. No exercício 4, voltamos à tabela verdade. Analisem os zooms e pensem na melhor estratégia de agrupamento no mapa. Neste caso, dependendo de como agrupamos, podemos ter representações ligeiramente diferentes, mas logicamente equivalentes, como S igual a AC mais AB mais AC. Exercício 5, mais um desafio de 3 variáveis. Prestem atenção à posição dos zooms para não cometerem erros no preenchimento do mapa. A resolução aqui mostra que apenas 2 termos restam após a simplificação, S igual a ABC mais AC. Um circuito que precisaria de muitos componentes agora precisa de muito menos. Finalmente, o exercício 6 apresenta uma tabela com 4 variáveis A, B, C, D. Embora mais complexo, o princípio de agrupar vizinhos permanece o mesmo. A expressão final simplificada é S igual a D mais AC mais ABC. Conseguir esta redução via álgebra booleana seria muito mais trabalhoso e propenso a erros do que usando o mapa. Chegamos ao fim da nossa sessão. Espero que a utilidade da simplificação de expressões tenha ficado clara. Se tiverem alguma pergunta, podem contactar-me por e-mail ou telefone. Muito obrigado pela vossa atenção